Aqui nesse canal eu vou falar sobre as principais áreas de desenvolvimento para os homens, mental, espiritual, física e financeira. Então fica aqui comigo porque eu preparei um vídeo especial para você. E se você sentir que esse é o seu ambiente, eu vou te pedir para deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo. Então bora pro vídeo. Então vamos lá que hoje o assunto é pesado e é muito bom, cara. Eu vou ajudar vocês a despertar de narrativas, tá? Narrativa, rapaziada, é tipo assim, ó. Vai chegar o Lula lá e o Lula vai falar assim para você. Deixa eu até dar um gole de água para imitar a voz desse psicopata demoníaco, é até difícil. Pera aí. O cara já tomou tanta pinga que a voz dele ficou naturalmente assim, até imitando machuca minha garganta. Sabe, companheiro, porque no nosso país a gente passa dificuldade e o pobre passa dificuldade também. Então a gente precisa coletar votos do pobre. E pra ter voto de pobre, a gente tem que deixar o país mais pobre ainda. Porque eu sou o pai dos pobres, eu gosto de disseminar a pobreza porque eu vivo da pobreza. Mas na verdade mesmo, meu parceiro, eu gosto da riqueza. E eu vivo como um rico. Mas eu preciso da pobreza do país, você tá entendendo? Então pra deixar o país pobre, as pessoas pobres, eu preciso falar pras pessoas que o país não tem dinheiro. Se eu falar pras pessoas que o país tem dinheiro, as pessoas vão querer qualidade de vida. Eu tenho que deixar as pessoas pobres e burras desse país pra mim ter o voto delas. Caralho. Porra, mano. Até pra imitar a voz desse filho da... Dói minha garganta. Nossa senhora, quanto de pinga que ele não teve que beber pra ficar com a voz naturalmente assim, hein? Beleza. Aí, quando esse cara vai lá e fala assim, ó, o Brasil tá sem dinheiro pra você, que é um gadinho NPC da Matrix, você acredita, entendeu? Se tá caro, você não compra. Tá entendendo? É uma narrativa. O que é narrativa? Vamos ler lá, ó. Narrativa é o relato... Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, né? Narrativa é o relato de eventos reais ou imaginários, estruturado pra contar uma história através do narrador. Você tem o Lula, ele é o narrador pra audiência, ele vai narrar fatos ou boatos, ó, eventos reais ou imaginários. Então você tem lá o Lula, ele vai narrar pra audiência dele coisas reais ou imaginárias. Então quando ele vem falar, o país está sem dinheiro, isso é real ou isso é imaginário? Imaginário. O país tem dinheiro de sobra, mas ele vai falar, ele vai criar uma narrativa de que o país não tem. Claro que o país não tem para as coisas que precisam de dinheiro. O país tem dinheiro para mandar para Venezuela, para mandar para Cuba, para mandar para quem apoia as causas ideológicas do Lula. Para isso tem dinheiro sobrando. O que não tem dinheiro é pro brasileiro médio, brasileiro pobre, que precisa do dinheiro no hospital, na escola, na segurança pública. Aí sim, para isso, de fato, o Lula fala que não tem dinheiro, sabe, companheiro? Tá entendendo? Então é uma narrativa. Tem sim muito dinheiro para as causas ideológicas dele, não para aquilo que a sociedade precisa de fato. Tá entendendo? Então é uma narrativa. Você vai ver a série do Narcos, do Pablo... Narcos, né? Você tem lá todo o enredo. O que mantém a narrativa do enredo? Né? Você tem o bandido, né? O vilão. Você tem os policiais da DEA lá e o exército da Colômbia, que são a galerinha boa. E em todo momento, né? Você tem um perseguindo o outro, que o Pablo manda pegar os caras da polícia. Polícia quase captura o Pablo. E você tem aquele enredo, aquela narrativa contada. Entendeu? E a série, ela é feita sob a perspectiva, a narrativa montada sobre Pablo Escobar, entendeu? Wagner Moura interpreta o personagem aqui, mas é uma série focada na narrativa do Pablo Escobar, para mostrar quem era ele, como que ele via as coisas. Na série você vê um monte de coisa cabulosa ali acontecendo, mas é porque a narrativa em cima deste personagem, entendeu? E como que é formada uma narrativa? Narrador, tá? Você tem o narrador, por exemplo, uma narrativa do Lula, narrativa de esquerdista burro, mas vamos lá, tá? Narrador, Lula, personagem, vamos supor, tá? Empresário, cenário, espaço, Brasil, tempo, ode, companheiro. Enredo, qual que é o enredo? Ah, o empresário, o vilão, então a gente tem que acabar com o empresariado, porque ele é o vilão da história, que ele oprime o trabalhador, papapá. Aí, tá vendo que aqui você criou uma narrativa? Você tem o narrador, um personagem, que é o vilão, que é o empresário, o espaço-tempo, que é o Brasil. Hoje, o que acontece nisso tudo? Ah, ele vai criar uma narrativa de que o empresário é vilão. Obviamente, ó, vamos perguntar pra IA do Google? Google, me fale com sinceridade. A base, perguntar pra IA do Google aqui, hein? Na frente de vocês, ok? Sabe, faz ao vivo, baoi. A base da sociedade são os empresários, porque eles geram emprego. Grosso, errei o acento. Modo. Vamos ver o que a IA vai responder pra mim, hein? Na frente de vocês, quem sabe faz ao vivo. Tá, depende de quem você pergunta, tá, a visão do empresário. Não, tá, responda objetivamente. Puta que pariu. Ô, GPT, IA do Google, tem uma... Ó, ao vivo com vocês.
vocês, objetivamente não, a base da sociedade não é o único grupo, mas a interdependência deles. Mano, caralho, a economia funciona em ciclo, o empresário provê a estrutura sobre o risco, o trabalhador gera produtividade, o consumidor... Nossa, a IA aqui foi extremamente burra na resposta dela, tá? Acho que ela nem entendeu minha pergunta pra início de conversa. Mas pensa comigo você aqui, ó, é 2 mais 2, rapaziada, é 2 mais 2. Quem que gera emprego pro trabalhador? O empresário. O empresário faz o trabalhador trabalhar pra ele, o trabalhador ganha o dinheiro e vai lá e bota o pão, certo? No prato de comida da família, em casa. E paga o aluguel e paga as contas. Se você extingue a classe empresarial, sobra quem pra gerar emprego pra galera? Não sei. Não sei, os experimentos que surgiram até hoje aí no mundo do comunismo, que tentaram extirpar os empresários da face da terra, deram bastante errado, né? Então toda narrativa você tem uma história, né? Toda narrativa você tem uma história, certo? Então você vai montar uma série, você vai montar uma novela, você vai montar qualquer coisa. Você tem, olha lá, ó, aqui, ó. Personagem, qualquer pessoa, qualquer ser que pratique ações em uma história, né? Você vai pegar um empresário. Lugares onde a narrativa se passa. O empresário no Brasil. Narrador, referente à voz que conta a história. O Lula. Tempo, determina o período em que a narrativa se passa. Atualmente. Enredo, é a sequência de fatos de uma narrativa. Então eu sou o Lula aqui agora. Sabe por quê? O empresário oprime o trabalhador nesse país. E você vai no mercado e tá tudo caro. Então, pra gente oprimir o empresário. Se tiver caro, você não compra. Pronto. Você tá entendendo como que ele traz esses elementos aqui, ó? Em uma frase, ele cria uma narrativa pra você, é simplesmente a narrativa. E a gente chega no ponto final da discussão. O que vale mais hoje? A narrativa ou a realidade? Pensa aí, pensa um pouquinho aí. O que tem maior valor hoje pras pessoas, na cabeça das pessoas? Na cabeça, hein? Não vou nem falar cérebro, porque as pessoas nem usam mais o cérebro. Na cabecinha dela. O que tem mais valor? A realidade ou a narrativa? A narrativa. A narrativa tem muito mais poder do que acontece na prática. Veja bem, o Brasil tem dinheiro de sobra. De sobra. De sobra. Mas a narrativa que é embutida na mente do povo é que não tem dinheiro pra nada. E o povo acredita no quê? No que eles veem com os olhos, que o Brasil é o país mais rico do mundo, tem minério, floresta aqui, água doce pra caralho. O povo acredita no que os olhos estão vendo ou na narrativa que foi embutida na mente deles pelo Lula e pela escola e pela mídia que reforçam isso, diga-se de passagem, né? Na narrativa, entendeu? Você vai perguntar pro brasileiro médio hoje como é que tá o país, ele vai falar que tá quebrado. Não tá. Não tá. Isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro, esse país aqui. Mas na mente do brasileiro médio, o Brasil tá quebrado. Porque ele acredita na narrativa que foi embutida na mente dele, entendeu? É assim que funciona, rapaziada. E, Matheus, como é que eu sei, então, no meio de tantas narrativas criadas por tantas pessoas de todos os lados, uma hora um fala um, o outro fala outra coisa, e eu fico perdido no meio das narrativas. Como que eu identifico qual que é a certa? Tem um livro, com a capa preta, assim, ó, que ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás, né? E os maiores ensinamentos da humanidade estão ali, né? Que se chama Bíblia. Então, a verdade de Deus e de Jesus tá na Bíblia. E a Bíblia, ela é uma narrativa. Sim, é a narrativa da perspectiva de Jesus, certo? O que você vai fazer com a Bíblia? A Bíblia não é a verdade suprema sobre as coisas? Com certeza. Então, quando você tiver em dúvida de uma narrativa de um elemento X, de uma instituição X, você vai lá e confere na Bíblia. Dá um check. Dá um check lá na Bíblia. Pera aí, deixa eu ir lá dar uma olhada lá. Ah, tá, não, ali não tá falando nada disso aqui, não. Entendeu? Ah, tem que votar em Lula e Bolsonaro, tem que idolatrar um dos dois ali. Não, na Bíblia não tá escrito nada disso aí, não. Muito pelo contrário. Fazer ídolos de barro é um dos 10 mandamentos ali que Deus mandou você não fazer, né? Então você não pode idolatrar ídolo de barro. Ah, mas daí a galera vai lá e fica gritando lá, se esperneando na rua lá, mijando um em cima do outro lá. Aê, Lula, Bolsonaro, idolatrando pessoas feitas por barro. São seres humanos, assim como nós. Você não pode idolatrar ninguém. Tá entendendo? Então você tem narrativa. A narrativa bíblica é a que mais importa, né? Se o pastor da sua igreja, veja bem a narrativa. O pastor, olha, isso aqui é importante, ó, pra gente fechar, tá? O pastor vai lá e fala, ó, tinha igrejas no Brasil aí fazendo isso aí, ó. Vamos votar Bolsonaro, porque quem é cristão é de direita, é Bolsonaro. Não tinha um monte pelo Brasil fazendo isso aí? Os próprios pastores ali com as ovelhas dentro da missa, dos curtos deles lá. Ah, vou votar no Bolsonaro, quem é de direita. O pastor incentivando o gado dele ali, né? Tá bom. O pastor é feito de barro. E quem vai lá e compra a palavra do pastor e idolatra o Bolsonaro por causa disso? Qual narrativa tá certa? A do pastor ou a da Bíblia? Aí a pessoa vai lá e confere o que o pastor falou na Bíblia. Vai dar um cheque. Ela olha lá, peraí, tô lendo aqui, ó, os 10 mandamentos, tá falando aqui que não pode fazer ídolo de barro. Eu não posso idolatrar o Bolsonaro, entendeu? Então, não vou fazer o que esse pastor tá falando. Pronto, foi checado. Acabou, filtrou, na hora. Morreu o assunto.
Bíblia, irmão, a narrativa verdadeira, suprema, inigualável, inalcançável, imutável. Vai lá, confere na Bíblia, beleza? Simples assim, a maior narrativa é a mais certa de todas. Não tem como, irmão, tá? A pessoa pode vir pra mim e falar, ai, porque a NASA falou que você mora num mundo girando pelo espaço sideral. Eu não vou acreditar, porque na Bíblia não tem nada disso. A Bíblia é o ponto focal de tudo pro ser humano. Todos os princípios estão ali na Bíblia. Então, a partir dali, vão criando-se distorções para criar-se as narrativas, para injetar isso na mente do gado. Mas o princípio de tudo é a Bíblia. Agora, a interpretação de cada um fica a critério, entendeu? Só que o princípio tá lá. Então, qualquer dúvida que você tem sobre qualquer narrativa da sua vida te apresentada, você vai lá na Bíblia e confere. Que acabou suas dúvidas, irmão. Fechou? Tamo junto. Deus abençoe vocês e bora pro próximo. Pra você que chegou até aqui, já segue lá no Instagram pra ter mais proximidade comigo. @MatheusLíder. E aproveita e entra lá no link da bio do meu Instagram pra você ter acesso às minhas aulas gravadas. Você vai aprender a investir em Bitcoin e criptomoedas por menos de R$100. E você vai poder fazer sua renda extra do seu celular trabalhando da sua casa de onde você quiser. Espero que você tenha gostado do conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo.